Pois bem, meu caro Dutra. Cara, olha só. A gente tá acostumado já há um bom tempo de estar recebendo conteúdos de fora, estrangeiros de outros países aqui no Brasil, que geralmente são dublados, legendados oficialmente por grandes estúdios, empresas e afins. Conteúdos esses que a gente curte, que a gente adora, por exemplo, Vingadores. Kong vs Godzilla, Mortal Kombat, ou até mesmo animações, desenhos e animes vindo de outros países. Mas olha só, cara, olha só. Quando a gente vê acontecendo esse tipo de coisa, que a gente vai comentar sobre isso neste vídeo, é algo que pode mudar um pouco a nossa percepção, que pode mudar algumas coisas relacionadas ao Brasil também, por exemplo. Porque, cara, olha só. A Turma da Mônica, no caso que eu tô falando da Turma da Mônica mesmo, é o desenho oficial, o clássico. Aquele com Cebolinha, Mônica, Cascão e tal, que a gente já é acostumado a ver há um bom tempo nas televisões. E também na internet e tal, a Turma da Mônica clássica. Mas essa parceria com o Japão, no caso, que a Turma da Mônica clássica vai ser transmitida no Japão, no caso já saiu o primeiro episódio, já tinha essa parceria há um bom tempo. Anos e anos atrás, com mangás. Com o mangá, por exemplo, da Turma da Mônica jovem. Então não é de agora que essa parceria com o Japão e o Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, vem acontecendo. Não, é de muitos e muitos anos atrás. Mas antes, cara, quem vos fala aqui é o Mago aqui do Lutriz. E cara, você que tá do outro lado, se acomoda aí no sofá, na cadeira, caso esteja, relaxa o corpo, cara, que esse assunto é muito interessante. E olha só, novamente comentando sobre essa questão de Mônica e afins, é bem interessante. É bem interessante porque, independentemente de ser, a gente tá falando isso só simplesmente porque é a Turma da Mônica, tá? Não. Se fosse qualquer outro desenho nacional, sei lá, a Turma do Jorel, por exemplo, se fosse, cara, ia ser absurdamente legal também. Ia ser um estupendo. Mas, novamente, como isso está acontecendo agora, no caso do Turma do Jorel e outros desenhos nacionais, eles já tiveram essas transmissões em outros países. Mas, a gente tá comentando aqui sobre essa questão da Mônica, porque não é de se ver todo dia. Não é de se ver todo momento esse tipo de coisa acontecer. Então, novamente, comentando sobre essa questão da Turma da Mônica agora ser transmitida no Japão, novamente, a Turma da Mônica clássica, porque outros exemplos, como por exemplo eu citei dos mangás, já passavam no Japão. Ou, por exemplo, episódios anteriores da Mônica Toy 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 já começarem a ser transmitidos também lá no Japão, com essa parceria com o Maurício de Souza. Então, cara, essa questão de agora, a Turma da Mônica clássica, a classicona mesmo, deixa alguém, sei lá, deixa o coração quentinho, sabe? Deixa o coração quentinho, porque, aliás, além da Turma da Mônica ser um desenho muito querido por todos, bicho, quem não conhece a Turma da Mônica, cara? Quem que não conhece a Turma da Mônica, cara? É tipo uma cultura pop brasileira, uma cultura brasileira conhecer a Turma da Mônica, porque eu acho que não tem ninguém que não conheça a Turma da Mônica. Eu acho que isso é meio que impossível, a não ser, claro, as futuras gerações, as novas gerações que vão vindo agora futuramente. Aí sim eu compreendo. Porém, no entanto, é meio difícil alguém não conhecer a clássica Turma da Mônica. Seus derivados ali até que vai, porque, por exemplo, eu só fui descobrir Mônica Toy 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 um bom tempo depois desse tipo de seriado ser lançado. Então, os derivados da Turma da Mônica acho que até é relevante você não compreender que existam. Mas, novamente, sobre essa questão, não fugindo tanto, é interessante, cara. É muito legal. E lá, a clássica Turma da Mônica, ela vai ser chamada de Mônica e Furenzo, que seria mais ou menos ali Mônica e amigos, bem como a matéria aqui explica pra gente. E aqui a matéria também dá mais detalhes sobre, por exemplo, ali a parceria com as empresas, ali negócio de Japão e tal, que a gente não vai entrar muito em detalhes, por ser algo ali voltado mais... algo mais técnico aqui, ali, ponto detalhe aqui, ali, que não é tão relevante assim pra gente comentar sobre esse assunto. Mas isso, cara, são parte das minhas opiniões sobre isso. O que você acha sobre isso daí, ô doutor? Cara, assim, eu vou falar um negócio pra tu. Eu adorei isso. Vamos falar assim, mas é o Maurício de Souza, não sei o que e tal. Cara, pode ser a Turma da Mônica, podia ter sido muitos outros desenhos? Poderia. Mas Turma da Mônica, como tu disse, é muito difícil você não saber
conhecer. Que nem sentido Pica-Pau Amarelo também. Acho que só realmente a geração alfa, vamos dizer assim, que realmente não tá conhecendo atualmente esses dois clássicos. Provavelmente, pessoal geralmente de 5 pra cima de 5, 6 anos já sabe. Pelo menos acredito eu, porque pelo menos sim, pessoa aqui de casa a gente conhece porque a gente de Turma da Mônica. Mesmo a gente não gostando de alguns episódios, a gente dando gargalhada com algumas coisas, a gente estranhando os quadrinhos atuais, porque atualmente tá levando para um ar um pouco mais profundo e tal, né? Aquela parte de depressão e tal. Uma coisa que eu estranhei por causa da questão, mas vamos ir realmente para o foco, que é fazer essa parceria com o Japão, que já existia e tal, mas porque o Japão, a Turma da Mônica em si é um mangá, principalmente a Turma da Mônica jovem, e o desenho em si vai ser chamado de anime lá, porque em si não muda muita coisa anime, um desenho normal, o problema, tirando que lá no Japão o povo já considera a Turma da Mônica em si, o mangá, até mesmo vai chamar de anime, porque a gente aqui, né, do Ocidente geralmente considera o que é anime o que vem lá do Oriente, principalmente do Japão, da China mesmo, tanto que a gente fala anime chinês, anime coreano e anime japonês. Nunca a gente vai falar que é desenho, por causa que esse pessoal fica falando, não sei o que, mas é mais por questão de cultura. Eles lá chamam de anime, em vez de chamar de desenho. Mas, indo pra lá, cara, além de ser um grande passo pro Brasil, vai ser um grande passo pra empresa em si, mas vai ser um grande passo pro Brasil, porque a gente vai estar conquistando, vamos dizer, o nosso espacinho lá no Oriente. A gente vai, sim, ter aquele gostinho de falar assim, a gente conseguiu chegar em um outro país, vamos dizer assim. A cultura aqui do Brasil tá indo por outros lugares. O mundo vai conhecer mais a Turma da Mônica, vamos dizer. Vai ser uma coisa interessante. Eu espero que qualquer dia a gente pega lá a Turma da Mônica e faz um anime, já pensou? Fazer um animezinho da Turma da Mônica seria muito louco. Fazer a parceria lá com a TV Tóquio, os caras juntando lá o mapa, por exemplo, com estúdios lá, e fazer uma animação 2D, não cartoon, mas já virar um anime. Seria muito bom, cara. Seria muito zoado? Não sei se ia ser zoado. Ia depender do estúdio, ia depender de como ia ser a animação e tal, mas eu acredito que seria muito legal. Mas vamos ver, né? Eu espero que realmente seja um bom. Eu estou tendo altas esperanças e vamos realmente conquistando aos poucos o mundo. Pois é, cara, justamente. Além do ponto que já está disponível na internet, aliás, o primeiro episódio japonês da Turma da Mônica, que eu tava assistindo, é bem interessante. Como sempre, a dublagem, eles sempre, em qualquer país, eles tentam prezar pelas vozes, parecer as vozes originais realmente. E, cara, você vê ali eles dublando uma produção brasileira, ainda mais sendo a Turma da Mônica. É bem interessante, é muito legal. Bem, como você falou, a gente pode ter altas expectativas, mas não mudará tanto, porque vai ser bem difícil a gente querer ficar assistindo episódio por episódio ali sendo japonês, tá? Porque a gente poderia ver ali brasileiro mesmo, em português, então não mudaria muita coisa. Mas as altas expectativas que o Lula citou seriam em relação a ir pra frente, a não impedir, por exemplo, novas futuras produções independentes, no caso, independente de ser da Turma da Mônica, pode, por exemplo, ser de outras produções brasileiras, a irem também pro Japão e qualquer outro tipo de país. Qualquer outro tipo, porque, cara, como você tá no início, a gente tá acostumado a ver inúmeras produções de outros países vindo pra cá. Mas e aí? Cadê o Brasil? Claro, eu citei, por exemplo, que existem alguns desenhos brasileiros que foram pro exterior, que foram também dublados em outros países, mas são bem poucos. E já faz um bom tempo que a gente não vê nada disso. Já faz um bom tempo que a gente não vê nenhum outro tipo de desenho brasileiro que foi ali pro exterior, fez um grande sucesso. Faz um bom tempo. E como eu falei ali, acho que eu falei Turma do Jorel, mas é irmão do Jorel, na verdade. Se eu falei Turma do Jorel, peço perdão aí. Mas é o irmão do Jorel, que
O Irmão do Jorel, por exemplo, ele foi um desses desenhos, que foi pro exterior e foi até dublado em outros países. Mas e aí? Cadê as atualizações? Cadê as novidades? Cadê os novos desenhos brasileiros sendo dublados em outros países e tal? Não tô falando aqui 2020, 2021 por conta da pandemia, não. Eu tô falando simplesmente por essa questão de faz um bom tempo mesmo. Então, é interessante, cara. É interessante ver esse tipo de coisa acontecendo. Eu acho que então não mais, cara. Vai ficando por isso mesmo então, Dutra. E até. Até a próxima.